Iremos falar sobre a China comunista. Falar sobre a China que a gente conhece hoje, e nos assustamos quando olhamos que a China está se tornando um grande player mundial em relação à economia, em relação à produção econômica, à tecnologia, a gente esquece que a China, né, essa China vermelha, tem mais de 5 mil anos. O território chinês é o terceiro maior e também tem uma das maiores populações, a maior população de 1,3 bilhões de pessoas, ou seja, 1 bilhão de pessoas e 300 milhões. Só o exército deles, eu acho que são 300 milhões de pessoas, só as forças armadas, né? Falar sobre a China, então, é pensar grande, 5 mil anos de história, pensar como, por exemplo, na Grande Muralha da China, pensar na terceira maior, na maior e principal hidrelétrica do mundo, que é a Três Gargantas, ver esse gráfico aqui e perceber que a população chinesa em relação ao mundo, ela é a maior de todas, representa 18%, enquanto o Brasil 2%, a Índia 17%, mas assim, a China é grande há muito tempo. Reparem só nesse gráfico, esse gráfico aqui ele mostra história econômica, né? História econômica da China, principalmente dos outros países. Reparem só, né? Que são praticamente o período cristão como um todo, né? Eu botei até aqui a manjedoura, mas pensar o seguinte, que a China, ela teve uma liderança econômica ou importância econômica durante séculos e mais séculos. Pensar e se ficar assustado que a China hoje é grande do nada, é esquecer isso daqui, ó. Que em um período da humanidade, enquanto os Estados Unidos enquanto outros países hoje, né, se pensar, representavam uma porcentagem muito pequena da economia mundial, o Japão, a Ásia, o Japão, a Índia e principalmente a China, desde o início do período cristão, né, ano 1, né, representava, em relação ao PIB mundial, uma porcentagem muito grande. E essa liderança chinesa, ela só diminuiu bastante a partir da Guerra do Ópio, ou melhor, a partir do processo de colonização, no processo de colonização de japonês, europeu, português, mas principalmente dos ingleses. Quando os ingleses chegaram e tentaram dominar a economia chinesa, uma boa parte, percebam só que a China ela diminui a sua importância econômica, só voltando recentemente. Então a China ela é grande há muito tempo, ok? O que acontece? Vamos lá. Do século 17 e 18, né, expansionismo é chamado de expansionismo Manchu, da região da Manchúria, essa região aqui, ó. Esse período, então, é um período de consolidação desse império, ok? Porém, é a chegada também de outros impérios, o Império Português, o Império Britânico, olhando a China como o quê? Uma colônia, ou um mercado consumidor gigantesco que é até hoje. Os portugueses, então, no século XVI, foram chegando para o comércio na região de Macau. É uma região da China que fala português também. É interessante que tem em chinês escrito o nome de rua, mas também tem nome em português. Mostra também que esse processo de decréscimo da economia chinesa representa exatamente o quê? A tentativa de fechar a China. A China se torna mais fechada e a sua economia ela diminui muito. Vale lembrar que nesses 5 mil anos de história, nos últimos 2 mil anos, a China ela trouxe tecnologias, técnicas inovadoras, tá? A ideia da pipa, do balão, a bomba d'água. Se fala também que a gente pensa sempre em macarrão, né? A massa de macarrão como sendo italiano, não, vem da China. Então a China ela tem um período, no seu longo de 5 mil anos de história, de potência econômica, de expoente em produção, tecnologia, de inovação, ok? Essa queda, quando a gente viu, é exatamente isso aqui. A gente viu que seria os ingleses, a Guerra do Ópio, é isso aqui, ó, 1839, Guerra do Ópio.
o direito dos ingleses de vender essa droga para a população chinesa. O que acontece? Era realmente a ideia de tornar o povo dependente de uma droga, de um produto qualquer. Os ingleses descobriram que esse produto era uma possibilidade de renda, ok? Nesse período como um todo, existia... esse daqui é o carinha que é o último imperador da China. Existe filme retratando a vida desse cara. Ele é reconhecido como um líder fraco, que mostra exatamente o seguinte: o período de domínio colonial dos ingleses e portugueses, uma tentativa que o expoente é a tal da Guerra do Ópio, do direito de vender ópio nessa região, faz com que esse imperador, o governo, seja muito pró-ocidente, pró-colonizadores. Porém, uma revolução interna acontece, e essa revolução é chamada Revolução Chinesa de 1912, fazendo o seguinte, que é a base do que conhecemos hoje da China. Novos atores chegam para tentar tirar esses colonizadores, tentar tirar esse poder central, que é o símbolo do imperador fraco, que faz com o seguinte, que surgem então esses dois líderes. Líder Chiang Kai-shek, o nacionalista, e o líder comunista Mao Tse-tung. O que aconteceu de certa forma, né? Em 1949, perdão, desculpa, com a Revolução, né, que na Revolução Chinesa de 1912, essa disputa de poder faz com que, por exemplo, de 1912 até 49, quando o Mao Tse-tung ele vence, é praticamente uma guerra civil na China, nessa disputa entre comunistas e nacionalistas, fazendo com que, como eu já disse, em 49, a vitória dos comunistas, representado pelo Mao Tse-tung, fazendo com que os nacionalistas, né, liderados por Chiang Kai-shek, fujam para a ilha de Taiwan, formando a República Capitalista, formando então uma nova, formando chamado de China Nacionalista Capitalista, Taiwan, né, a ilha de Formosa, ela se refugia lá, formando então esse nome diferente, né, China Nacionalista Capitalista. A China então, dominada por Mao Tse-tung, esse Mao Tse-tung ele inicia então, ele recebe apoio da União Soviética, depois ele se separa da União Soviética, se tornando um comunista chinês mesmo, tanto é que hoje a gente sabe que a China é o capitalismo chinês e o socialismo, o comunismo chinês é bem diferente também. Em 66, o Mao Tse-tung ele cria, para multiplicar os comunistas internamente, né, quase uma lavagem cerebral, ele cria então a Revolução Cultural. Revolução Cultural é o seguinte, gente: perseguir qualquer um que seja contrário aos comunistas, é o Partido Único. Esse símbolo aqui, esse livro vermelho, realmente é um livro vermelho. Todas as escolas, todas as pessoas recebiam esse livro vermelho, que são diretrizes de como ser comunista, obedecer ao Estado, enaltecer e praticamente idolatrar o líder Mao Tse-tung. Tanto é que até hoje tem fotos dele, é muito característico, né, de toda forma de dominação de um ditador é ter fotos gigantescas, ter uma idolatria, ok? Um segundo processo que o Mao Tse-tung criou, é a base do que a gente conhece hoje da China, é o seguinte, é chamado Grande Salto para Frente. Grande Salto para Frente, algo parecido um pouco do Getúlio Vargas aqui, né? Que seria fortalecer e criar uma indústria de base. Indústria de base é o quê? Mineradora, siderúrgica, produção de energia, né, do petróleo. E também, Mao Tse-tung ele é responsável por uma das maiores tragédias do mundo, que seria a Grande Fome, de 59 e 62. O que acontece? Mao Tse-tung, na ideia do comunismo, do socialismo, ele faz o seguinte, que a produção agrícola seja comunitária. Nesse processo que a pessoa era dono da sua terra, ele produzia, ele vendia no mercado. Quando
ele é obrigado a não mais produzir para ele, mas produzir para o Estado, ele não tem mais um incentivo de produção. Então, o que acontece? A produção diminui. Se eu não vou mais vender e ter lucro, não ter uma vantagem na minha produção, se eu vou ter que vender, dar esse meu produto para o Estado, a produção diminuiu muito. Se a produção diminuiu muito, o que aconteceu? Se a população chinesa sempre foi muito grande, nesse período de 59 a 62, ocorreu uma das piores tragédias, que é exatamente 20 milhões de pessoas morreram de fome na China. Provavelmente é um número até maior, mas como dado estatístico é esse aqui, 20 milhões de pessoas. E é chamado de Grande Fome, ok? Vale ressaltar que essa disputa é uma disputa geopolítica no mundo, existia uma disputa capitalismo versus socialismo, a União Soviética dominando o cenário mundial, assim como os Estados Unidos, os capitalistas. Isso aqui é um grande resumo para compreendermos a base do que a China é hoje. Eu chamei como China Vermelha a introdução do comunismo, a vitória do comunismo, as bases econômicas e culturais que hoje nós conhecemos da China, é a partir principalmente desse cara aqui chamado Mao Tse Tung. Para finalizar essa introdução da China, né, que eu chamo de China Vermelha, em 76, Mao Tse Tung ele morre. A China sofria de questões produção alimentar, o seu PIB era pequeno. Surge então o chamado Deng Xiaoping. Esse cara, esse líder, ele percebe então, ele começa a introduzir uma economia de mercado na China. O que ele faz? Ele percebe então que a China não consegue produzir o necessário de alimento para a população, não consegue evoluir na sua produção industrial. Então, ele faz o seguinte, ele cria zonas econômicas especiais, que seria atrair empresas multinacionais, outras empresas de outros países, para aproveitar o que? Mão de obra chinesa. Se o que eles têm estavam sem tecnologia, sem produção de alimentos direito, o que eles fizeram? Olha, população e mão de obra nós temos. Eles atraíram, então, uma mão de obra, essas empresas para produzir lá, e também introduziu essas áreas especiais, esse capitalismo à la chinês. Isso a gente vai falar em outro vídeo, mas eu vou fazer exatamente o seguinte, que seria a China azul, né, a China capitalista. Mas mostrar que Deng Xiaoping, ele faz uma modernização do Estado chinês. Porém, essa modernização do Estado chinês é somente na parte econômica. Não é de uma democracia, não é nas liberdades individuais. A gente vai ver no próximo vídeo que eu vou falar sobre a tal da China azul, como por exemplo, você não tem liberdade de acesso à internet, o Google lá é proibido, você não consegue acessar se você digita determinado assunto, você não consegue acessar isso na internet. Então existe toda uma dominação do Estado sobre a população, ou seja, uma ditadura. A China hoje ela é gigante, ela faz um embate contra os americanos, porém, ela é representada ainda com um partido único, comunista ainda, do Mao Tse Tung, o partido único, o único líder, porém, crescimento econômico e praticamente hoje disputa para a par em relação a desenvolvimento de tecnologias com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é líder, ok? Mas a China está chegando lá. Aumento da sua produção econômica, aumento do desenvolvimento da tecnologia, aumento na educação. E esse daqui que eu botei, esse Deng Xiaoping, ele é o que está fazendo isso hoje, ok? De Mao Tse Tung, não somente teve mais outros dois líderes, ok? Mas esses dois são os principais, o que trouxe essa revolução capitalista, início do capitalismo, que é Deng Xiaoping, e atualmente o líder atual, que é o Xi Jinping, que é o líder que faz com que exista uma disputa entre o Trump como exemplo, ok? Então é isso. A China vermelha é a base da China azul, a China capitalista, que a gente vai falar no próximo vídeo, ok? Abraços e até!